E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção numa centralzinha PBX da Intelbras. A única coisa que eu peço aí por favor pessoal é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal para ajudar. Isso vai nos ajudar bastante, tá bom pessoal? Tô com essa centralzinha que depois de um temporal, adivinha só, não toca a campainha dos ramais. Na verdade esse parece ser um problema crônico dessas centrais, tanto dessas centraizinhas PBX menores, que é a Conecta e a Modular e mais, como algumas centrais condominiais, né? As Comunix, por exemplo. Eu já tenho um vídeo no canal sobre essa central. Então eu vou fazer a manutenção dessa central também e vou fazer um vídeo para pôr no canal aí. Pode ser que seja outro problema e ajude alguém aí em campo. Então eu liguei um TI e o meu terminal, um aparelhinho sem fio que eu já tenho para uso. Esse aparelho é só para bancada mesmo. Então olha só, vou fazer um teste. Vou chamar aqui pro 21. Então olha só, chamando. Se eu vier aqui no monofone, aparece ali no display, ó, chamada ramal 20. Identifica, diz que está entrando uma chamada, porém não toca o aparelho. Se eu atender aqui, por exemplo, olha só, tenho comunicação, porém não toca. E se eu chamar dele também aqui para o ramal 20, aparece lá, ó, chamada interna do ramal 21, porém não tem ring. Um tanto estranho, né? Se eu atender aqui, tá a comunicação também, porém não toca a campainha dos aparelhos. Então, primeiro passo, eu vou olhar a fontezinha dessa central, como é que tá. Tirar da tomada aqui, porque é muito perigoso, e tirar a tampa, remover a tampa dela aqui. Para remover essa tampa é bem tranquila, tem duas travinhas, é só, estavam frouxas, já estavam soltas, e aqui tá a fonte. De cara, já dá para perceber que tem um capacitor estufado aqui. Esse é um capacitor eletrolítico. Os outros são normais aqui. Depois eu vou mostrar no detalhe. Dá para ver aqui nessa ponta da placa que está bem escurecido. Então eu vou remover a placa fonte da placa base, porque só vou ligar depois para testar. Tirar o flat, tem que tirar com cuidado para não danificar aqui a central. Ela tem um parafusinho aqui que já está sem. Depois só existe uma travinha e retira ela. E aqui está no detalhe a fonte. Eu não sei se é possível ver por aí, mas esse capacitor aqui, ó, ele está estufado. Por que que acontece isso? Quando há uma sobretensão, ou seja, a tensão aqui nos capacitores ultrapassa a tensão de trabalho dele, perceba que esse aqui é 35 volts. Esse aqui já é 160 volts. Enfim, cada um tem a sua tensão de trabalho. Esse aqui é 400. Mas quando essa tensão ultrapassa, ele existe um óleo aqui, um óleo eletrolítico. Por isso o nome é eletrolítico. E esse óleo aquece e vai se transformar em vapor sob pressão, né? Pelo excesso de temperatura. Então, às vezes, ele chega literalmente a estourar, criar buracos aqui. Nesse caso, ele só inchou. Mas já altera a capacitância, o valor nominal do componente. Ele já deixa de fazer o que ele tem que fazer no circuito. Esse aqui já tem que substituir. Quando tá assim, pessoal, não precisa nem medir, é só substituir. Já pude perceber também que aqui, ó, existem três resistores, o R42, o R41 e o R43. E dá para perceber que esse aqui lascou de vez, né? Coitadinho aqui, ó, torrou inteiro. Os outros, a princípio, estão intactos. E esse resistor tem que trocar também, e esse capacitor. E tomara que seja só isso. Então esse capacitor aqui eu já vou remover ele, porque não tem nem o que fazer, é só trocar. Não existe muito o que protelar nesse caso. Eu já vou remover ele antes de eu testar o resistor ali. Mas antes de eu remover o capacitor, eu vou testar essa tensão com o multímetro, só para ter uma referência. Eu vou energizar essa fonte aqui fora da central mesmo. Vou ligar na lâmpada em série. Uma das coisas que se deve tomar cuidado aqui é para não levar choques, claro. E agora ela vai estar energizada. Eu vou ligar a lâmpada e olha só, ligou o LED lá dizendo que ela está energizada. Eu sei que a tensão de ring ela sai nesse último terminal aqui, ó. Então primeiro eu vou medir em contínuo, só para ter uma noção como que está esse valor. Eu sei que esses dois aqui, ó, é o GND, que é o comum, e aqui é a tensão de ring. E olha só, 34, 33 volts contínuo. Ela é bem baixa, tem que dar um valor de tensão bem maior aqui. Eu vou passar o multímetro para alternado e verificar em alternado também. Já está em alternado, então vamos fazer o mesmo teste no mesmo local. E olha só, 3 volts, 3.9 volts, ele tem que dar uma tensão maior em alternado aqui. Porque na saída daqueles transistores, ele emula uma saída alternada, que vai jogar em cima dos ramais para tocar a campainha. Então perceba que tem algo bem de errado nessa fonte mesmo, não está saindo nada de tensão. Então agora eu vou remover o capacitor. Tirar o cabo, né, desligar da energia. E agora vamos remover primeiro ele. Esse aqui também dá para fazer um teste, para verificar se ele está bom.
Olha só, tá bem estufado mesmo, esse aqui já era. Agora eu vou remover esse resistor também, porque aqueceu tanto que removeu os anéis de cores dele e até mesmo a pintura do corpo, porque ele é muito semelhante a esses dois. Tanto que eu tenho uma outra fonte aqui da mesma usada também, olha só. E é bem esse resistor aqui que eu vou usar dessa fonte. Então veja aqui, ó, é o mesmo valor, é o mesmo resistor. E olha só o que aconteceu com esse coitado, ele chegou a afinar do tanto que aqueceu. Então esse aqui eu vou remover. Os outros dois ali parecem estar intactos. Depois eu vou medir eles, os três. Mas esse aqui, e gosta de esquentar o bicho velho. Só não remover com o tenhador ali com o ferro de solda, ele já esquentou aqui. Mas esse coitado aqui já era. Na verdade, esse cara eu não vou nem medir. Ele já tá lascado mesmo. Já vou pegar o outro aqui, já vou trocar para otimizar o tempo. Que o cliente tá louco pela central lá. Já me ligou, desesperado. Nesse caso foi o R42. O resistor ele é um componente que não tem polaridade. Então qualquer lado aqui que eu inserir ele, dá certo. Diferente do capacitor. Capacitor sim, esses têm polaridade. Então esse eu já vou estanhar aqui. Beleza. Tem um diodo, um outro resistor aqui, 4 transistores. A princípio visualmente era só esse cara que estava bem judiado. E o capacitor, é claro, o C20. Eu vou tirar esse outro aqui que eu quero ver a capacitância dele. Que ele faz parte aqui do circuito de ringue também. Na verdade é o C31. E a capacitância a gente faz a leitura em alguns multímetros ou capacímetros na opção aqui capacitor. Esse aqui é um multímetro, tem opção capacímetro nele, mas existem uns instrumentos que é os capacímetros, né? São bem mais completos, só para capacitores. Como eu não possuo um aqui, eu utilizo sempre o meu multímetro e eu só ligo em paralelo as ponteiras aqui com ele, eu já consigo ver se está dentro da tolerância o valor dele. Antes de testar qualquer capacitor eletrolítico, a gente deve descarregá-lo. Eu uso um resistor em paralelo com os terminais, um resistor de 1K2 que eu fiz com as garrinhas de jacaré aqui para não danificar o multímetro, porque esse aqui, por exemplo, ó, ele pode armazenar até 160 volts. Se tu jogar essa tensão no seu capacímetro ou multímetro, tu vai queimar ele. Agora para testar é simples, eu vou pegar as ponteiras aqui do instrumento e vou ligar em paralelo. Vou pôr a negativa com o negativo e a positiva aqui com o positivo. E normalmente ele demora alguns segundos, então você tem que aguardar porque não é um teste imediato que nem diodo ou alguns outros componentes, só quando ele está em curto. Então tu segura e aguarda, se demorar muito, aí ele está com problema. E eu fiquei um bom tempo aqui, e olha só, ele não passa de 1.5 ou 1.8 na verdade, nanofarad. Tá vendo a letrinha N ali? E ele é um capacitor de 22 micro. E perceba que em cima dele aqui, ó, tá bem certinho, não tem nada que indique que ele está problemático, mas está baleado. Ele teria que chegar muito próximo dos 22 micro, que é esse valor que a gente tem que encontrar aqui no instrumento. E o coitado não passa de 1.8 ali, nano. Então tá muito abaixo. Esse outro não precisa nem medir, porque dá para perceber que ele está lascado já de início. Mas eu vou medir esse aqui então só para a gente ter um desencargo de consciência ali. Só para ver. E olha só, 0.003 nano. Veja, um curto praticamente. Então esse está bem lascado também. Mas esse não precisaria nem medir. Só para ver qual é a situação. Esse outro realmente, ó, agora foi para 2.7 nano. Então veja que ele está lascado também. Na dúvida, pessoal, a gente pode ver esses outros componentes da periferia. Se tu achar, tiver dúvida, tiver ruído na fonte ou alguma coisa está instável, dá para retirar eles também e medir. Nesse primeiro momento eu não vou fazer, eu vou atrás desses dois componentes e vou substituir. Um outro que daria para também fazer o teste é esse cara aqui, ó, 160 volts. Esse aqui também, eu acho que até vou tirar ele só para a gente ter um desencargo de consciência. Aqui é a mesma coisa, já removi ele aqui, vou descarregar, deixo um segundinho ali com o resistor e agora vou medi-lo da mesma forma. Ponteira negativa no terminal negativo do capacitor e o positivo no positivo. E seguro por um tempo. E olha só que já foi para 26.4 ou 26.0 micro. Tá vendo que agora não é mais a letrinha N e sim a letrinha U logo após o último dígito ali. Então quer dizer que é 26 micro. E ele é de 22 micro, então tá dentro da tolerância. Esse aqui tá bom. Então eu vou voltar ele pro local aqui. Mas os outros dois ali eu tenho que trocar impreterivelmente. Eu já estou com um capacitor aqui, o de 160 por 22 micro. Já estou com um novo aqui. Só medir ele para garantir.
26 micro. Então esse aqui já dá para pôr ele no local, que é esse aqui, ó. Aí o outro é de 470 micro por 35 volts. Essa marcação branca na placa aqui no circuito impresso é o negativo, é onde vai o terminal negativo do capacitor. Agora esse outro capacitor, aquele que estava inchado, 470 micro por 35 volts. Esse não precisa nem medir, então ele já está baleado mesmo. E eu tenho um outro aqui, ó, que é de 470 micro, porém é 50 volts a tensão dele. E é o único que eu tenho. Eu vou só medir ele aqui para ver, para desencargo de consciência. Ele tem que estar mais próximo possível, né? O ideal é 470 micro. E olha só, 465. Então ele está dentro da tolerância ali. Na verdade tinha que estar um pouquinho mais alto. Esses capacitores Xing Ling. Mas é o único que eu tenho aqui no momento. E é com ele que eu vou testar. Vou fixar ele na fonte ali e vou fazer um teste. Esse está novo, ó. A parte de cima dele aqui dá para ver que está plano, bem retinho. Já esse outro aqui está inchado. Eu vou pôr esse aqui no local agora. Já está trocado os capacitores e o resistor. Agora eu vou testar aquela tensão com a fonte fora da central e ver se ele não vai estourar quando eu energizar, porque às vezes acontece. Mas a princípio já é para estar tudo certo. Então eu vou só alimentar agora para fazer um teste. Primeira coisa então é energizar para ver. Pelo menos não explodiu nada até agora. E não saiu fumaça, isso é bom. Agora eu viro aqui. E vou medir a tensão de ringue, que é aquela mesma que a gente mediu tanto em contínuo como alternado, para ver se mudou. Continua aquela tensão muito baixa, tem mais problema na fonte. Se não, vou medir primeiro em contínuo. Liguei, mesma coisa que o GND. E olha só, 98 volts, 102, o tanto que subiu, né? Agora eu vou testar a mesma tensão, só que em alternado. E olha só, 55 volts alternado aqui, ó. E não tinha nada dessa tensão. Estava praticamente zerado. Então já temos uma tensão aqui. Agora, nesse caso, não há mais o que fazer. Eu vou desligar e testar direto na central. Fazer nenhum outro teste. Só com o multímetro eu já consegui descobrir que agora temos tensão alternada aqui. Eu não vou nem parafusar a fonte no local. Eu vou só testar primeiro. Deixa eu pegar o TI aqui. E o meu terminal de teste, que é sem fio. Só para ver se eles já vão tocar agora. Vamos alimentar a central novamente. Liguei na tomada e ligamos. Esperar o TI inicializar. Ok. Agora eu chamo para o 21. Agora sim. Identificou lá. Alô. Agora daqui eu vou chamar para o TI, que está no 20. E já tocou. Alô, alô, funcionando. Agora eu vou montar bem certinho a fonte no local ali. Desligar a energia e montar ela aqui. Para fixar a fonte aqui, vai um parafusinho. E ela já está bem firme, bem encaixada. Ela é só conectada com esse flat e o aterramento. Não tem muito segredo, ela não tem nenhuma outra proteção. Algumas centrais existe uma blindagem aqui de metal para evitar interferências de radiofrequência ou interferências eletromagnéticas, né? E aqui não tem nada, é assim mesmo. Então, agora que está parafusada, fazer mais um teste aqui, energizar novamente, esperar inicializar a central e os dispositivos. O TI que é mais demorado, os terminais analógicos iniciam na hora. Perfeito, 21. Arrasou, tocando. Ok, tocou. Agora eu chamo para o ramal 20. Tocando. O problema era só a tensão de ringue mesmo, que tinha queimado, acho que após uma descarga elétrica lá no cliente. Então veja, quando a gente pega capacitores assim, estufados, resistores carbonizados, ou até mesmo transistores, é muito fácil de resolver. Você já tem por onde começar. Viu que é uma manutenção bem simples. O mais complicado nesse caso é trocar os componentes que achar o defeito propriamente. O problema é quando você pega a fonte, visualmente ela está intacta, não tem nenhum problema que te indique visualmente que ali há uma anomalia, alguma coisa nesse sentido. Aí você tem que vasculhar. Na maioria das vezes a gente não consegue o esquema elétrico das placas, porque o fabricante só disponibiliza para quem é autorizado. Tu não consegue na internet. Aí complica a nossa vida aí como técnico de manutenção. Mas nesse caso aqui eu já tinha mais que um indício visual. Já vi que aqui estava bem escuro a placa, o componente carbonizado e um capacitor estufado. Outra coisa que pode indicar
é algum capacitor desse aquecendo demais. Tu toca ele assim, tu consegue ver, se ele estiver muito quente, tá com problema, ou tem alguma coisa na frente, botando esse circuito em curto, ou o próprio capacitor. Então, como eu estou um pouco sem tempo para gravar vídeos, eu vou tentar fazer uns vídeos assim mais simples, de manutenção, que é mais fácil de editar e jogar no YouTube, para não ficar muito tempo sem fazer vídeo. Então eu peço aí que dê o like, se inscreva no canal para ajudar, muito obrigado e até um próximo vídeo.